Bom, nesse bloco do Economia e Desenvolvimento, recebo o Dr. Gustavo Bernardi, nosso parceiro aqui no programa, que sempre traz um assunto importante, sobretudo e principalmente na área do mercado imobiliário. Dr. Bernardi, obrigado pela sua presença mais uma vez. E nós temos essa questão da empenhorabilidade de bens imóveis. É uma coisa que diz respeito a todos nós na hora de negociar, na hora de se desfazer de um imóvel, de doar, enfim. Qual é a novidade nesta área? Bem, a questão da penhorabilidade dos bens imóveis, né, ela recrudesceu na pandemia porque aumentaram as execuções. Né? Então, pessoas parando de pagar seus financiamentos de toda a ordem, parando de pagar as prestações da casa própria, inclusive, parando de pagar as suas dívidas que se transformaram em execuções. Lá dentro do processo de execução, existe um momento em que há a constrição, a penhora de bens em nome do devedor, né? E dentre os bens imóveis, né? Há uma exceção à possibilidade de penhora, que é a Lei 8.009, que trouxe lá nos anos 90 a impenhorabilidade do único bem familiar. Né? Essa legislação ela tem como base o direito fundamental à moradia, o direito fundamental à dignidade da pessoa humana. Ela foi uma lei muito bem construída no Brasil. Ela é uma lei sui generis, ela não existe em grande parte do mundo, é uma legislação nossa, né? Mas ela visa proteger o lar, proteger o bem familiar. Ao longo do tempo, né, foram se criando exceções a essa regra, né? E durante muito tempo, né, se discutiu da possibilidade de penhora, por exemplo, quando este bem, embora fosse um único bem, já houvesse sido dado em garantia a algum outro contrato, a algum outro credor. Então, digamos que o Silvio tinha uma dívida com um banco Itaú, X, estava pagando normalmente esse banco, mas tinha também uma com o banco Z. E este banco Z entrava em juízo, penhorava a casa do Silvio, né, sob a alegação de que, olha, este bem aqui, o Silvio renunciou à penhorabilidade porque ele deu em garantia em outro banco. Tá? Isso, durante muito tempo, foi acolhido pelas sentenças de primeiro grau, pelo juízo de primeiro grau. Quando batia no Tribunal de Justiça, os advogados traziam para recurso a alegação constitucional de defesa da moradia, de impenhorabilidade do bem imóvel, mas nunca houve um direcionamento uníssono com relação a essa interpretação. Recentemente, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no STJ, agora, poucos meses atrás, começou a dar um alinhamento nessas decisões, reconhecendo que a Lei 8.009, né, protegia este bem em todos esses aspectos, ou seja, que eventual garantia que existisse sobre este bem, ainda que de outro credor, não seria motivo justo para que esse imóvel fosse penhorado por devedor diverso. Em resumo, o que nós temos que entender é que aquela pessoa que tem um único bem imóvel e sofre penhora, sofre constrição deste bem, tem um instrumento legal, que é a Lei 8.009, para fazer a sua defesa. Porém, essa defesa ela tem que ser exercida em juízo, ela tem que ser manifestada, esse direito tem que ser trazido a lume, para que você possa afastar desta execução aquele seu único bem imóvel. Uma outra questão importante também, só que daí no âmbito do STF, né, foi um entendimento da ministra Rosa Weber, um pouco do ano passado, do ano retrasado, mas que está se consolidando agora, que trata das garantias dos fiadores. Durante muito tempo, né, o fiador, mesmo quando tem um único imóvel, né, sofria a perda daquele imóvel por execução de dívidas do fiançado. Então, na verdade, aquela pessoa que prestava fiança, o inquilino não pagou e ela era a garantidora, sofria penhora no seu imóvel, mesmo que fosse o seu único bem imóvel familiar, porque esta é uma exceção à regra, uma exceção que está lá na lei, né? Durante vários anos se teve a seguinte discussão nos tribunais. O Silvio alugou um imóvel para fazer o estúdio dele, é um imóvel comercial, né, e me pediu uma fiança, e eu prestei essa fiança, e como garantia eu dei o meu único imóvel residencial. Se discutia se essa fiança, prestando garantia para um imóvel comercial, não era um excesso, não era uma exceção à regra da impenhorabilidade. Pois bem, a ministra Rosa Weber entendeu o seguinte:
Quando aquele fiador presta uma fiança para imóvel comercial, ou seja, não residencial, mas tem um único imóvel residencial, permanece esse único imóvel residencial como impenhorável. Isso mudou completamente a interpretação dos tribunais, e isto vai exigir daquelas empresas que prestam locação, um maior cuidado na hora de fazer as garantias contratuais, e abre também para aquelas pessoas que são devedoras de fiança e que estão com seu imóvel pessoal, o seu imóvel residencial penhorado, abre essa oportunidade, essa janela de oportunidade para eles se defenderem. Então, isso é importante, viu, porque é uma modificação significativa na interpretação da Lei 8.009, que vai surgir, vai demandar bastante mudança nas relações de locação e bastante mudança nas relações de execução contratual. São decisões importantes, Silvio. Muito bem. Obrigado, doutor Gustavo Bernardi. Eu acho importante trazer esses assuntos aqui, né? Porque, naturalmente, isso aí diz respeito a todos nós, a familiares e tal, ao nosso cotidiano, diz respeito à sociedade. Verdade, Silvio. Eu que agradeço o convite, viu? E até a próxima. Até a próxima.